Esse julgamento, Rosana, está sendo construído de trás para frente. Tudo que a gente pode odiar num processo judicial é isso. A pior coisa do mundo é um juiz que parte da condenação para a justificativa da condenação e para o início de todo o processo. É o contrário que acontece. Vem todo o processo, você abre mão de julgar aquilo, você ouve, você reflete e depois você julga com isenção e aí, se o caso, condena ou não. Aqui é o contrário. Você tem uma condenação feita, posta e decidida. E aí você vai construindo de trás para frente os caminhos para justificar a condenação. Então é claro que os ministros precisam fazer juízo de valor, Rosana. Eles precisam. E por que eles precisam fazer juízo de valor? Porque eles estão empenhados em condenar. Eles não estão empenhados em julgar. Quando a gente está empenhado em condenar alguém, quando a gente já tirou nossa conclusão sobre os fatos, não tem conversa. O juízo de valor já está feito. Então eles só estão externando o que está feito. E eles, claro, como estão muito visíveis, são pegos ali meio no contrapé, às vezes escapa. É o tal do ato falho. Então eles vão lá e fazem o juízo de valor, escapa, mas está feito. Não é que eles fizeram o juízo de valor. Está tudo feito. O que eles fizeram foi externar. Esse é o detalhe. Então eles externaram o juízo de valor, não é que fizeram. Isso, o juízo de valor está feito. E a prova disso foi quando o ministro Moraes, sobretudo no início, quando houve o primeiro recebimento, o recebimento da denúncia do Núcleo 1, e que ele mostrou, lembra aquele videozinho? Um videozinho com música de fundo, dizendo, olha, vocês aqui que dizem que só tinha velhinha, olha que, enfim, não era bem assim. Quer dizer, uma coisa completamente absurda de você já fazer juízo de valor sobre todo mundo. Essa questão da hierarquia é interessante porque não apenas esse é um ponto que eles avançam e que demonstram que já julgaram o caso, como também, se a gente olhar aqui pelo outro lado, eu me lembro muito da própria delação do Cid, e o Cid falou uma coisa que tem a ver com a hierarquia também, e com a forma como os militares agem, e que é interessante para a gente analisar esse caso. O Cid, num dos vídeos da sua delação, que é uma delação não espontânea e coagida, mas ainda assim nos serve para algumas reflexões, e o Cid dizia assim, olha, pela teoria da compartimentação, que é como funciona a inteligência militar, eu sabia de apenas parte do que estava acontecendo. Aliás, isso serve também para o Felipe Martins, porque se o Freire Gomes não sabe, não conhecia o Felipe Martins, se o Freire Gomes, lá no depoimento na Polícia Federal, diz que possivelmente ele estaria, sabe quem sobra para justificar qualquer coisa a respeito do Felipe Martins? A delação do Mauro Cid. E o Mauro Cid disse que ouviu dizer. E por que ele ouviu dizer? Porque o Mauro Cid disse nessa delação que por essa teoria da compartimentação, o militar ele sabia apenas de parte. Por isso que é compartimentação. Compartimentam-se os blocos. Você vai fazer isso e você não sabe qual é o próximo passo. E nem qual foi o passo anterior. Então, meu caro, isso não é para golpe de Estado, isso é para o funcionamento da inteligência militar, para a proteção do Estado, inclusive. Então, se você tem uma tarefa, você é um militar, você vai fazer a tarefa A, e depois você vai entregar essa tarefa A para alguém que vai fazer a tarefa B, e você não sabe qual é essa tarefa B. Então, quando você faz algo, você não sabe qual é a finalidade do porquê que aquilo que você está fazendo vai ser utilizado. Como é que uma pessoa dessa que faz algo e não sabe para que vai utilizado, pode testemunhar a existência de um golpe que aconteceria só lá na frente em tese. É óbvio, portanto, que o Cid, nem o Cid e nenhum outro desses militares, sobretudo os militares que não estavam dentro do governo, eles são incapazes de contar o que realmente, de onde as coisas vieram e para onde elas foram, ou iriam. Né? E esse é um ponto importante. Então a gente está falando aqui de hierarquia, eu acho que esse é um ponto nevrálgico também, pelo funcionamento da inteligência militar, não apenas a hierarquia é uma questão, como essa questão da compartimentação. O que acontece é que para a PGR isso pouco importa, porque a PGR pega as partes do quebra-cabeça e força a barra. Eu me lembro quando era criança,
Eu não tinha a menor paciência, ainda não tenho, com Lego, quebra-cabeças, aqueles negócios que te ganha, e a peça não juntava, eu arrancava um pedaço da peça e colava ali, inventava uma paisagem nova. Se a peça não colava, eu forçava para colar. E é isso que está acontecendo aqui. A PGR, como as narrativas não colam, eles inventam em cima da narrativa e construíram uma história que tem muito mais a ver com um roteiro de cinema do que com uma peça jurídica.